Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devim Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschachade Shatarine Bhaja Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Haribol, todas as glórias aos devotos reunidos. Na aula de hoje falaremos o capítulo 28 do canto 3 do Srimad Bhagavata, intitulado Instruções de Kapila sobre a execução de serviço devocional. Então vamos ao verso 1. A personalidade de Deus disse: Minha querida mãe, ó filha do rei, agora vou te explicar o sistema de yoga, cujo objeto é concentrar a mente. Praticando este sistema, é possível tornar-se jubiloso e avançar progressivamente rumo ao caminho da verdade absoluta. Todos devem executar seus deveres prescritos da melhor maneira possível e evitar de executar deveres que não lhes são atribuídos. Devem contentar-se com aquilo que obtiverem pela graça do Senhor e devem adorar os pés de lótus de um mestre espiritual. Cada um deve parar de executar práticas religiosas convencionais e deve deixar-se atrair por aquelas que levem à salvação. Deve comer bem frugalmente e deve sempre permanecer retirado para poder alcançar a perfeição máxima da vida. Deve-se praticar a não violência e a veracidade, evitar de roubar e contentar-se com a posse de apenas o que seja necessário para a manutenção. Deve-se abster-se da vida sexual, praticar austeridade, ser limpo, estudar os Vedas e adorar a forma suprema da Suprema Personalidade de Deus. Deve-se observar silêncio, adquirir equilíbrio, praticando diversas posturas sentadas, controlar a respiração do ar vital, afastar os sentidos dos objetos dos sentidos e, deste modo, concentrar a mente no coração. O ato de fixar o ar vital e a mente em um dos 6 circuitos de circulação de ar vital dentro do corpo, concentrando assim a mente nos passatempos transcendentais da Suprema Personalidade de Deus, é chamado de Samadhi, ou Samadhana, da mente. Mediante esses processos, ou quaisquer outros processos autênticos, deve-se controlar a mente contaminada e desenfreada que sempre sente atração pelo gozo material, e assim fixar-se em pensar na Suprema Personalidade de Deus. Após o controle da mente e das posturas sentadas, deve-se estender um assento em lugar retirado e santificado, sentar-se nele em postura fácil, mantendo o corpo ereto e praticar o controle da respiração. O yogi deve limpar a passagem do ar vital, respirando da seguinte maneira. Primeiro, ele deve inalar muito profundamente, depois manter a respiração dentro do corpo e finalmente exalar. Ou, invertendo o processo,
O yogi pode exalar, depois manter a respiração fora do corpo e finalmente inalar. Faça isto para que a mente se estabilize e se livre de perturbações externas. Os yogis que praticam tais exercícios respiratórios livram-se brevemente de todas as perturbações mentais, assim como o ouro, quando posto no fogo e abanado com ar, livra-se de todas as impurezas. Aquele que pratica o processo de pranayama pode erradicar a contaminação de sua condição fisiológica e, concentrando a mente, pode livrar-se de todas as atividades pecaminosas. Controlando os sentidos, ele pode livrar-se do contato com a matéria e, meditando na Suprema Personalidade de Deus, pode se livrar dos 3 modos do apego material. Ao purificar a mente inteiramente mediante esta prática de yoga, deve-se concentrar-se na ponta do nariz com os olhos semicerrados e ver a forma da Suprema Personalidade de Deus. A Suprema Personalidade de Deus tem alegre semblante semelhante ao lótus, com olhos rosados como o interior do lótus e corpo moreno como as pétalas do lótus azul. Ele porta búzio, disco e massa em 3 de suas mãos. Ele tem os quadris cobertos por veste brilhante, amarelada como os filamentos de um lótus. Traz sobre o peito a marca de Srivatsa, uma mecha de cabelo branco. A brilhante joia Kaustuba está pendurada em seu pescoço. Além disso, em volta do pescoço, ele usa uma guirlanda de atrativas flores silvestres e um enxame de abelhas inebriadas por sua deliciosa fragrância zumbe sobre a guirlanda. Ele é ainda soberbamente adornado com um colar de pérolas, uma coroa e pares de braceletes, pulseiras e argolas de tornozelo. Com cintura e quadris cingidos por um cinturão, ele está de pé sobre o lótus do coração de seu devoto. Ele é muito encantador para o olhar e seu aspecto sereno agrada os olhos e almas dos devotos que o contemplam. O Senhor é eternamente belíssimo e é adorável por todos os habitantes de cada planeta. Ele é sempre jovem e sempre anseia por conceder sua bênção a seus devotos. A glória do Senhor é sempre digna de ser cantada, pois suas glórias ressaltam as glórias de seus devotos. Portanto, deve-se meditar na Suprema Personalidade de Deus e em seus devotos. Deve-se meditar na forma eterna do Senhor até que a mente se torne fixa. Assim, sempre imerso em serviço devocional, o yogi visualiza o Senhor de pé, em movimento, deitado ou sentado dentro de si, pois os passatempos do Senhor Supremo são sempre belos e atrativos. Ao fixar sua mente na forma eterna do Senhor, o yogi não deve manter uma visão coletiva de todos os seus membros, senão que deve fixar a mente em cada membro individual do Senhor. O devoto deve, primeiramente, concentrar sua mente nos pés de lótus do Senhor, que são adornados com as marcas de um raio, um cajado, uma bandeira e um lótus. O esplendor de suas belas unhas rosadas assemelha-se à órbita da lua e dissipa a densa escuridão do coração. O abençoado Senhor Shiva torna-se tanto mais abençoado por suster sobre
sua cabeça as águas sagradas do Ganges, cuja nascente encontra-se na água que lavou os pés de lótus do Senhor. Os pés do Senhor atuam como raios fulminados para despedaçar a montanha de pecado acumulado na mente do devoto que medita. Portanto, deve-se meditar nos pés de lótus do Senhor por longo tempo. O yogi deve fixar em seu coração as atividades de Lakshmi, a deusa da fortuna, que é adorada por todos os semideuses e é a mãe de Brahma, a pessoa suprema. Pode-se encontrá-la sempre massageando as pernas e as coxas do Senhor transcendental, servindo dessa maneira com muito cuidado. Em seguida, o yogi deve fixar sua mente em meditação nas coxas da personalidade de Deus, o reservatório de toda a energia. As coxas do Senhor são azul esbranquiçadas, como o brilho da flor de linhaça, e parecem graciosíssimas quando o Senhor é transportado sobre os ombros de Garuda. Além disso, o yogi deve contemplar seus quadris arredondados, os quais são cingidos por um cinturão que repousa na esplêndida roupa de seda amarela que se estende até seus tornozelos. O yogi deve então meditar em seu umbigo semelhante à lua no centro de seu abdômen. De seu umbigo, que é o alicerce de todo o universo, brotou o caule de lótus que contém todos os diferentes sistemas planetários. O lótus é a residência de Brahma, a primeira criatura. Da mesma maneira, o yogi deve concentrar sua mente nos mamilos do Senhor, que parecem um par de finíssimas esmeraldas e que parecem alvos por causa dos raios dos colares de pérolas da cor do leite que lhe adornam o peito. O yogi deve então meditar no peito da Suprema Personalidade de Deus, a morada da deusa Mahalakshmi. O peito do Senhor é a fonte de todo o prazer transcendental para a mente e de plena satisfação para os olhos. O yogi deve então imprimir em sua mente o pescoço da Suprema Personalidade de Deus, a quem todo o universo adora. O pescoço do Senhor serve para realçar a beleza da joia Kaustuba que está pendurada sobre seu peito. O yogi deve, em seguida, meditar nos 4 braços do Senhor, que são a fonte de todos os poderes dos semideuses que controlam as diversas funções da natureza material. Então, o yogi deve concentrar-se nos ornamentos polidos que foram lustrados pelo monte Mandara enquanto este girava. Ele também deve contemplar devidamente o disco do Senhor, a Sudarshana Chakra, que contém 1000 raios e um brilho deslumbrante, bem como o búzio, que parece um cisne na palma de lótus de sua mão. O yogi deve meditar em sua massa, que se chama Kaumodaki, e lhe é muito querida. Essa massa esmaga os demônios, que sempre são soldados hostis, e é untada com o sangue deles. Deve também concentrar-se na bela guirlanda no pescoço do Senhor, que está sempre rodeada por zangões, com seu agradável zumbido, e deve meditar no colar de pérola no pescoço do Senhor, o qual é considerado representativo das entidades vivas puras, que estão sempre ocupadas em seu serviço. O yogi deve então meditar no semblante de lótus do Senhor,
que apresenta suas diferentes formas neste mundo por sua compaixão pelos devotos ansiosos. Seu nariz é proeminente e suas bochechas cristalinas são iluminadas pelo oscilar de seus reluzentes brincos em forma de crocodilo. O yogi, então, medita no belo rosto do Senhor, que é adornado com o cabelo cacheado e decorado por olhos de lótus e sobrancelhas dançantes. A elegância de seu rosto envergonharia um lótus rodeado por um enxame de abelhas e um par de peixes nadando. Os yogis devem contemplar com plena devoção as compassivas miradas frequentemente lançadas pelos olhos do Senhor, pois eles abrandam as tão terríveis agonias tríplices de seus devotos. Seus olhares, acompanhados por amáveis sorrisos, enchem-se de abundante graça. De modo semelhante, o yogi deve meditar no muito benevolente sorriso do Senhor Sri Hari, sorriso que, para todos aqueles que se prostram ante ele, seca o oceano de lágrimas provocadas por intenso pesar. O yogi também deve meditar nas sobrancelhas arqueadas do Senhor, que se manifestam através de sua potência interna, a fim de encantar o Deus do sexo para o bem dos sábios. Com devoção embebida em amor e afeição, o yogi deve meditar no âmago de seu coração, na risada do Senhor Vishnu. A risada do Senhor Vishnu é tão cativante que se pode meditar nela facilmente. Quando o Senhor Supremo ri, pode-se ver seus pequenos dentes, que parecem botões de jasmim matizados de rosa pelo esplendor de seus lábios. Uma vez que tenha devotado sua mente a isto, o yogi já nem deve desejar ver qualquer outra coisa. Seguindo este processo, aos poucos o yogi desenvolve amor puro pela Suprema Personalidade de Deus, Hari. No transcurso de seu progresso em serviço devocional, os pelos de seu corpo se arrepiam devido ao júbilo excessivo, e ele banha-se constantemente numa torrente de lágrimas ocasionadas pelo amor intenso. Gradualmente, até mesmo a mente, que ele usava como um meio para atrair o Senhor, assim como um peixe é atraído a um anzol, afasta-se da atividade material. Assim, ao livrar-se completamente de toda a contaminação material e desapegar-se dos objetivos materiais, a mente é como a chama de uma lamparina. Nessa altura, a mente vincula-se realmente à mente do Senhor Supremo e tem a experiência de ser una com Ele por estar livre do fluxo interativo das qualidades materiais. Assim, situada na fase transcendental mais elevada, a mente para com toda a reação material e situa-se em sua própria glória, transcendental a todas as concepções materiais de felicidade e aflição. Nessa altura, o yogi compreende a verdade de sua relação com a Suprema Personalidade de Deus. Ele descobre que o prazer e a dor, bem como suas interações, os quais ele atribuía a seu próprio eu, são de fato devidos ao falso ego, que é produto da ignorância. Por ter alcançado sua verdadeira identidade, a alma perfeitamente realizada
não faz ideia de como o corpo material se movimenta ou age. Assim como uma pessoa embriagada não pode entender se tem ou não roupa em seu corpo. A Suprema Personalidade de Deus cuida do corpo de tal yogi liberado juntamente com os sentidos, e ele, o corpo, funciona até que as atividades a ele destinadas se acabem. O devoto liberado, estando desperto para sua posição constitucional e assim situado em Samadhi, a mais elevada fase de perfeição da yoga, não aceita os subprodutos do corpo material como sua propriedade. Deste modo, ele considera as atividades de seu corpo como sendo as atividades de um corpo num sonho. Devido à grande afeição por família e riqueza, há quem aceite filhos e dinheiro como sua propriedade, e devido à afeição pelo corpo material, há quem pense que ele é seu. Mas, na verdade, assim como uma pessoa pode entender que sua família e riqueza são diferentes dela, a alma liberada pode entender que ela e seu corpo não são a mesma coisa. O fogo abrasador é diferente das chamas, das centelhas e da fumaça, embora todos estejam intimamente ligados por nascerem da mesma madeira incandescente. A Suprema Personalidade de Deus, que é conhecida como Parambrahma, é o observador. Ele é diferente da alma jiva, ou seja, a entidade viva individual, que está combinada com os sentidos, com os 5 elementos e com a consciência. O yogi deve ver a mesma alma em todas as manifestações, pois tudo que existe é manifestação de diferentes energias do Supremo. Dessa maneira, o devoto deve ver todas as entidades vivas sem fazer distinções. Isto é compreensão da alma suprema. Assim como o fogo se manifesta em diferentes formas de madeira, do mesmo modo, sob diferentes condições dos modos da natureza material, a alma espiritual pura manifesta-se em diferentes corpos. Assim, o yogi pode situar-se na posição autorrealizada após conquistar o insuperável encanto de Maya, que se apresenta tanto como a causa quanto como o efeito desta manifestação material, e, portanto, é muito difícil de ser entendida. Terminamos então aqui o capítulo 28. Aqui nessas instruções de Kapila, Krishna está ensinando a sua mãe Devahuti sobre, basicamente sobre o processo óctuplo da yoga, que consiste de yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana e samadhi. Tá? Então, até quando a gente vai lendo, a gente vai observando essas práticas, nesses versos, até que chegamos ao ponto final de Samadhi, onde mantemos a mente totalmente concentrada em Vishnu, em Krishna. Então vamos praticando algumas atividades mentais e emocionais, de não apego, de purificação de energia, certos comportamentos, para que a nossa energia fique mais fácil para ascensionar. E quando chegamos nessa parte de meditar em Deus, nesses versos também são dados a descrições, detalhes por detalhe de como meditar no Senhor, desde os seus pés até a sua gargalhada, o seu sorriso,
e a meditação em cada parte dessa está implicando, né, num sentimento específico para a alma, né, que se concentra no Senhor dentro do seu coração. Então, esses versos são muito importantes nesse sentido para compreender essa prática da meditação, né, no silêncio, num local mais isolado, né. E também chega num ponto dessa meditação, aqui nesses últimos versos, que simplesmente vamos nos separar, né, da matéria, nesse sentido que vamos até esquecer as atividades do nosso corpo, porque a nossa consciência vai estar situada na plataforma espiritual. Então esse é o alcance máximo que uma alma vai chegar, que ele dá o exemplo de uma pessoa embriagada que não sabe se está com roupa ou não está com roupa. Então, há devotos puros que estão vivendo com a consciência tão plena em Deus, né? O Senhor Chaitanya Mahaprabhu deu esse exemplo também, estão sempre vivendo assim, em êxtase, e se desidentificam completamente do corpo. Então, aqui a super-alma está falando, eu cuido do corpo dessa alma que já não está mais relacionada com a natureza material, até que ela termine o ciclo kármico desse corpo, né? Porque o corpo segue uma programação existencial. Então mostra aqui nesses versos que você pode atingir esse ponto de estar vivendo assim a parte do mundo material, totalmente imerso na divindade dentro do coração, e Krishna passa a cuidar completamente dessa alma rendida, né, que fez esse serviço, esse trabalho de interiorização através da meditação e atingiu o Samadhi, né. Só que nessa era de Kali Yuga, assim, vemos que é muito complicado, né? Ninguém tem muito tempo para ficar sentado, meditando, se absorver em Deus e ficar isolado. E também assim, ficar em condições assim, completamente santas, né? Nosso mundo assim, é muito perturbado hoje em dia em Kali Yuga, e por isso o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, vendo, né, a dificuldade de executarmos esse processo como está descrito aqui nesses versos, ele nos deu esse processo de cantar o santo nome do Senhor, né, o Mahamantra Hare Krishna. Então olha só como nós somos abençoados, né, ao cantar esse santo nome, que nem tem assim, regras rígidas, né, você pode atingir a mesma situação do que esse aqui de meditar no Senhor Vishnu, né? O Senhor Vishnu, que ele é uma expansão de Krishna. Você também pode estar cantando o santo nome e eventualmente sentar em meditação, porque meditação significa concentrar a energia nessa forma do Senhor Vishnu que foi descrita aqui, principalmente nos pés de lótus, né, do Senhor, né, que são o refúgio de toda a existência. Então todos os yogis, eles estão meditando nos pés de lótus do Senhor Krishna, né? Por isso que o Senhor Shiva, né, nesses versos, diz que ele é abençoado, porque o rio Ganges que está em sua cabeça é tocado inicialmente pelos pés de lótus, a água que lava os pés de lótus do Senhor Vishnu. Então, esses pés são considerados todos os lugares sagrados aqui do planeta Terra. De modo que, assim, né, é interessante que você vai ler, você pode fazer essa meditação, mas você não vai conseguir ficar nesse samadhi o tempo todo, porque a vida é uma loucura, né, em Kali Yuga. Em Kali Yuga as condições são muito atarefadas, muito pesadas, né? As pessoas são escravas de um sistema, então parece até meio utópico assim, você conseguir fazer essa meditação assim, né? A nossa mente ela é muito fraca atualmente, é muito contaminada, ela não consegue fixar a atenção nem num dever de casa assim pequenininho, ela sempre está divagando, né, para tantas. Então o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, Krishna, né, Krishna é tão misericordioso que ele falou assim, se você cantar meu nome com atenção, né, o Srila Prabhupada pede que cantemos
16 voltas da Japamala, que tem 108 contas, né? 16 voltas, assim, que dá umas 2 horas por dia, mais ou menos, assim, você já, seguindo esse processo, você vai ver como você vai purificar muito a sua vida e vai desenvolver esses sintomas de amor, né, por Deus. Então, misericórdia, tudo é misericórdia de Deus. Você em si não tem chance nenhuma de sair dessa ilusão, desse sonho, você está completamente perdido. Mas ao cantar o santo nome de Deus, com devoção, com amor, com compreensão, você vai limpando sua mente até que você chega nesse estágio também de despertar o amor por Deus, e você vai se mantendo, né, nessa linha de pensamento, né, de sentimento que se prolonga durante todo o seu dia. Então você pode estar trabalhando, você pode estar indo para o trabalho, mas você está sempre lembrando do santo nome esse tempo todo. E também o Senhor Chaitanya Mahaprabhu recomenda, né, o estudo aqui dos passatempos dele. É o que estamos fazendo nesse exato momento, né? Estamos lendo aqui o passatempo de Kapila Deva, explicando a sua mãe Devahuti sobre o processo do serviço devocional, no caso aqui de meditarmos na forma de Deus dentro do nosso coração. Essa forma, né, que tem uma guirlanda, que tem esse colar, que tem a marca Srivatsa, né, a Srivatsa, que é o local onde a deusa Lakshmi habita, né, seus olhos de lótus, seus pés, suas mãos, suas armas, né, a Sudarshana, Chakra, o búzios, a flor de lótus, a massa, enfim, cada ingrediente desse que você meditar está te trazendo uma força espiritual. A gente nem imagina, né? Mas meditar em Deus significa que você está adquirindo potência e poder espiritual, né? Que é o poder místico real. Então Krishna, ele vai começar a se manifestar cada vez mais para você. Mas aí o devoto mesmo de Krishna, ele sabe dessa presença de Vishnu no seu coração, ele medita também, porém ele dá preferência a meditar em Krishna, diretamente, a fonte, né? A fonte da qual se manifesta todos os Vishnus nesse universo, né? Nessa existência material que se manifesta em vários universos. Entende? Então o devoto, né, de Krishna, ele está meditando em Radha e Krishna. Está meditando nos passatempos de Krishna em Vrindavan, com seus amiguinhos, medita, né? Então o canto 10 vai ser o preferido, vamos dizer assim, para os devotos de Krishna, que estão interessados em Krishna. Porém, no mundo lá onde Krishna habita, né, no mundo espiritual, há várias moradas onde o Senhor Krishna, ele se expande como o Senhor Vishnu também. Então, se o yogi abandona esse corpo, né, totalmente interativo com o Senhor Vishnu no seu coração, ele vai para um dos planetas espirituais onde o Senhor Vishnu está ali manifestado. Mas esse Vishnu é Krishna também. Entende? Tem uns que adoram Nrsimhadeva, outros que adoram o Senhor Ramachandra. Cada forma de Deus tem um planeta específico no mundo espiritual onde você vai ter relação com essa forma que você mais gosta, né? Se a gente vê lá Hanuman, por exemplo, você fala assim, Hanuman adora Krishna. Ele fala assim, eu gosto de adorar Ramachandra. Está entendendo? Então cada um tem um esquema, né? Cada um tem um esquema de adoração e você vai sentir qual forma de Deus que você gosta, mas você tem que entender que a forma, que é a fonte original de todas as formas, é o Senhor Krishna. E aí, né, você pode dar preferência ao Senhor Krishna ou qualquer forma dele, não importa. No mundo espiritual tudo é bem-aventurado, tudo é consciente, tudo é feliz, né? E aqui nesse mundo material você vai começando a descobrir isso. Então, o estudo, né, aqui desse Bhagavata, ele vai mostrando as várias encarnações do Senhor. Às vezes você pode ser um adorador do Senhor Kapila Deva, né? O Senhor Kapila também tem um planeta espiritual.
tudo é o que você quer ser, né, em relação à sua devoção com Deus. Por isso que tem que se praticar o serviço devocional, que é a forma que Krishna está nos ensinando para que possamos, né, abandonar essa forma material, ou já estar completamente absorto em Deus, e aí voltar para o mundo espiritual. Então, esse santo nome, ler, né, os passatempos do Senhor Krishna, ouvir as instruções, então tudo isso é o serviço devocional de Kali Yuga, né? Shravana, Kirtana, Vishnu. Você ouve, né, Shravana, você ouve, e Kirtana, fala, canta, glorifica ao Senhor Vishnu, que é Krishna e que é tudo, que são todas as expansões dele. Certo? Essa é a forma que em Kali Yuga. Então, todos os dias vamos cantar esse Mahamantra assim, com muita devoção, com entendimento, né? Porque você está agora ouvindo as aulas do Bhagavata, e também vamos arranjar um tempo para estudar esses versos, né, maravilhosos do Srimad Bhagavatam. Essa é a intenção de eu estar deixando aqui essa literatura em áudio para quem não consegue, né, os livros, ou que tem mais facilidade também em ouvir, né? Então, sempre você pode ouvir 2 vezes a mesma palestra para apreciar o conteúdo, né, mais profundo. Então, as instruções de Kapila continuam aqui para sua mãe, né, Devahuti, onde o Senhor Krishna está falando que ele é diferente da alma jiva, né, que ele é o observador. Ele não está interagindo com esse mundo material como a gente está, né, interagindo ilusoriamente. E daí o devoto atinge esse pleno conhecimento. Então esse capítulo aqui, essas instruções de Kapila é para a gente estudar realmente. É o ensinamento que te mostra tudo, né? Então você vai se situar na sua posição autorrealizada, vai superar, né, o encanto de Maya, porque é muito difícil de entender essa energia, né, de Maya, mas Krishna vai revelar para você, você vai entender. É uma situação além da mente humana. Você é um espírito, você não é um ser humano, você está aqui na experiência humana, você tem que entender isso. Então você não vai compreender o espírito com a mente humana, mas Krishna vai revelar o seu espírito, aquilo que você já é transcendental, você já tem essa natureza tite de consciência daquilo que você é. Só que você ainda não pode compreender porque sua mente está contaminada. E você está vivendo, né, sob a ilusão de que você é esse falso ego, essa identificação com o corpo material. Mas na medida que você vai se purificando, a sua energia se ascensionando, você cria a condição espiritual do seu próprio ser para que Krishna manifeste essa revelação. A revelação só pode acontecer quando você está puro em existência, né? Conectado com Deus em amor puro também. Então essa é a forma. Então Krishna está nos orientando aqui. Kapiladeva está dando todo o conhecimento material e espiritual e está ensinando, né, o processo de primeiro entendermos a relação matéria e espírito, né? Depois no outro capítulo ele está pedindo para que também é uma forma de você se absorver no coração, né, no seu Vishnu, e posteriormente ele vai falando, não vou falar agora que eu vou estragar a surpresa, né, mas vai falar mais coisas dentro desses processos de nos aproximarmos de Deus e realizarmos, né, o que Ele é, quem somos. Então está tudo bem explicado no Bhagavata, e devemos sempre lembrar, o santo nome do Senhor Krishna, o Mahamantra Hare Krishna, é o que nós temos que fazer como processo mais facilitado nessa era de Kali Yuga. Não vamos deixar para depois. Então, não sei como, consigam a japa, façam um colar com 108 contas, comece a cantar, entre em contato com pessoas para te ensinar como fazer, e pronto. Faça disso sua prática diária, né? Igual tem essas pessoas materiais que ficam vendo aí novela, um filme por 2 horas, né?
simplesmente viajando ali no falso ego, faça isso como uma prática espiritual, no sentido de você ficar umas 2 horas cantando o santo nome. Pelo menos como uma prática. Depois você fica cantando na sua mente, sem aquela fixação da mente, né? Até que vai ter um momento no cantar, né, dito, né, no cantar puro, quando você canta em amor puro por Krishna, então você canta concentrado 24 horas. Então isso aí já é um nível onde vamos chegar. Mas nós temos que começar esse processo para limpar a nossa mente, né? Então no capítulo passado Krishna falou, isso pode durar várias vidas, dependendo da sua intensidade, do seu desejo, da sua avidez em conquistar a sua conexão real com Deus. Vai depender de você, simplesmente. Então Krishna está como observador no seu coração. A partir do momento que ele sente a sua avidez, ele se manifesta proporcionalmente. Então te tira desse mundo, assim, pode ser nessa vida mesmo, né? Vai depender do que você quer, do quanto você vai chorar nesse santo nome para Krishna, né, te dar o alimento, né, esse alimento, esse néctar que nós estamos sempre ansiando. Então, usemos a forma humana de uma forma perfeita, de uma maneira perfeita, e vamos obter a meta humana, né? Que bom que vocês estão aqui ouvindo essas aulas, né? E que bom que eu também estou tendo a oportunidade de falar esses versos pelas bênçãos do Senhor Krishna no meu coração, me dando esse serviço maravilhoso. Ok? Então todas as glórias são a Sri Sri Radha Krishna, Gauranitai, todas as glórias são ao Mahamantra Hare Krishna, Srila Prabhupada, todos os devotos reunidos, Haribol!